Olá, rapaziada, nós estamos aqui de novo com o nosso Papo de Engenharia. Hoje nós estamos recebendo a figura ilustre do engenheiro Paulo Pizão. Ele tem uma história incrível na engenharia e Paulo Pizão vai dar aqui os seus depoimentos sobre a sua vida, a sua participação na engenharia de uma maneira bastante eloquente. Ô, Paulo, antes de a gente começar, eu tenho que aqui fazer um merchanzinho que eu tenho aqui dos meus amigos aqui. Esse aí é o Papo de Engenharia, um blog que eu tenho. Esse aqui é o Eu e Barata. A BRAIP é a Associação Brasileira de Inspeção Predial de Gás, é que faz inspeção. Quem quiser fazer inspeção, procure a BRAIP para inspeção residencial e comercial. Esse é o IBEC, Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, do meu amigo Paulo Dias. Paulo Dias é um engenheiro tradicional nessa área de custo. E esse aí é a Contec Engenharia, consultorias de elevadores, perícia e auto-vistoria predial. É do Barata, Barata faz esse tipo de atividade. Essa é a BMEC, Associação Brasileira de Engenheiro Mecânico, eu sou engenheiro mecânico, então a gente dá uma força à Associação Brasileira Setor Rio, que o presidente é o André lá de Itaperuna, e eu e Barata, o Barata é o vice-presidente e eu sou diretor de alguma coisa, que eu não me lembro, acho que de eventos, alguma coisa. Esse é o Papo de Engenharia, um blog. Se você quiser escrever alguma coisa, eu boto no nosso blog lá, é um blog meu e do Barato que nós temos lá, que os amigos que escrevem algum texto, alguma coisa, fica lá no blog disponível. Ô Paulo Pizão, eu te convidei para vir aqui porque você tem inúmeras atividades. Entre as atividades mais importantes que eu conheci, e aí, mais importante, foi que você foi vice-presidente da FEEMA em 99 até 2003. Até 2003. Você foi um daqueles caras que passaram pela minha vida e eu tenho assim uma imagem muito boa da sua organização, da sua participação, da sua eloquência como administrador, como engenheiro e tal, essas coisas. Aqui a gente começa a ser. Como é que eu começo? Não tem script, não tem roteiro. Começo te perguntando como é que você chega na engenharia, para depois a gente desenvolver uma série de outras coisas. Você pode... Na verdade é o seguinte, a minha atividade original, a minha vida profissional, foi iniciada num órgão do governo, que na época era um grande órgão, hoje em dia não representa nada, chamado Embratur. A Embratur foi criada em 1966. Já tem teste que tem, né? Tem, mas hoje em dia está na mão do Freixo, só cuida de comercialização, de viagem e tal. A Embratur foi um órgão, toda a organização do turismo no Brasil, todos os estados, nós íamos estado por estado organizando o turismo, os conselhos de meio ambiente, as empresas de meio ambiente, nós organizávamos os rios e outras cidades com o Venture Bureau, que eram instrumentos de capitalização. Nós fizemos as comissões integradas do Nordeste, congregando órgãos regionais, estaduais, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, para que eles fizessem seus pacotes para torná-los mais econômicos, né? Para você fazer uma viagem única para uma região e porque o preço da passagem é mais caro. Nós aqui estimulamos todas as faculdades de turismo existentes. Então, o nosso trabalho foi um trabalho de base. E eu dirigi durante 20 anos a diretoria de Economia e Fomento, que fazia todo o financiamento e todo o controle de qualidade do Brasil, do turismo. Você veio da Embratur, né? Veio da Embratur. O primeiro trabalho teu... A minha origem foi ali. E ali eu Você é um cara de turismo, então. Eu fui, mas não de turismo no sentido que a gente acredita, de viajar. Mas da organização. Da organização do turismo. Do financiamento dos hotéis, todos os centros de convenções, como estimuladores de demanda para o turismo no Brasil todo, Rio Centro, Minas Centro, o Anhembi, no Nordeste tem 4 ou 5, Salvador, Pernambuco. Nós é que fizemos com dinheiro público que era administrado pela Embratur e eu era o diretor dessa área. Nós financiamos todos os grandes hotéis das redes. A Novo Hotel chegou no Brasil, sei lá, em 1976, para fazer um hotel lá em Belém do Pará, do lado de um prostíbulo. Não tinha, hoje é a maior rede de hotéis do Brasil, é a rede Novo Hotel, né, do Grupo Accor, a maior da América Latina. Então, toda a minha atividade iniciou aí. Aí nós treinamos uma equipe de 60 profissionais, todos jovens. Eu também estava bem jovem. E montamos toda uma tecnologia de avaliação. Teve como grande liderança o Paulo Protásio, foi o segundo presidente. Foi ela da Associação Comercial. Foi. E até hoje ele está lá na associação, é um homem de comércio Você exterior. É diretor, eu não falei antes, você é diretor da Associação Comercial. E então, o Paulo foi que deu os grandes programas, as 3 grandes caminhos de turismo, que é a formação de mão de obra, o desenvolvimento
da tecnologia. Você estava na Embratur ainda? Você já estava na Embratur. Você ficou quantos anos na Embratur? Fiquei na Embratur 22 anos. 22 anos na Embratur? Fiz concurso. Você é um especialista na área de turismo, principalmente na área de estruturação de turismo. Foram 20 anos. E Brasília ou aqui no Rio? Não, no Rio de Janeiro. Era ali para a Praça da Bandeira, o prédio? Não? Também foi. Está lá abandonado até hoje. Tá. Agora mudou, agora é o Tribunal de Contas. Assumiu lá. Militar, Tribunal... Militar de Justiça Militar. Tá. Hoje em dia, Embratur foi o grande momento que ela se esboroou quando um presidente que era amigo do Collor, um indivíduo chamado Ronaldo, esqueci o nome dele, levou a Embratur para Brasília. Aí ela começou a se destruir toda. Por que Embratur foi para Brasília? Porque ele morava em Brasília e queria ficar perto da casa dele e dos filhos dele. Aí ele mudou a Embratur para Brasília. Falta uma contradição. Um lugar que não tem praticamente turismo nenhum, levar a empresa... 70% do mercado está em São Paulo, Rio, Minas. E o cara bota lá para Brasília, para administrar as agências de viagem do Brasil todo, né, os restaurantes do Brasil todo, os guias de turismo. Nós que queremos... Você acha que a Embratur ainda é importante hoje? Não, seria se tivesse... Se bem que hoje em dia nós conseguimos, naquela época, criar uma semente de estruturação. Hoje você tem grandes agências. Não tinha nada disso no passado. Era tudo muito pequeno. Então, mas não era muito pequeno. Você fez grandes obras no Brasil todo? Mas não tinha hoje em dia empresas já voltadas para o setor de uma maneira profissional. Você tinha que estimular o sujeito a fazer. Já está iniciando. E hoje em dia tem muitas empresas. A Embratur seria importante até para o financiamento e um investimento. Chega mais para frente, Paulo. Que senão... O investimento em... Não, pode chegar a cadeira. O investimento em hotelaria é muito alto. E o prazo de retorno dos investimentos é muito alto também. Então você tem que ter um financiamento adequado. A variação da receita, a variação do custo da mão de obra, direitos trabalhistas em profusão. Você tem que dar um tratamento diferenciado para uma hotelaria, para uma agência de viagem que tem em alguns locais sazonalidade muito grande. Hotéis de pequeno porte com uma sazonalidade muito grande que absorve, sei lá, 50% da demanda para hotel de segundo, 2, 3 estrelas. Deviam ter um tratamento totalmente diferenciado. Você já era engenheiro nessa época? Já. Você acha que a engenharia te ajudou nesse tipo de visão? Não. A engenharia sempre teve uma visão, de parte de todos, muito, muito fechada na matemática, no cálculo, na física, na estrutura, no projeto estrutural. O engenheiro, porque o engenheiro... Você é engenheiro civil. O engenheiro, na verdade, como está dito, aquele rapaz que estava aqui falou, a engenharia é uma engrenagem, como também a maçonaria é uma engrenagem. São instituições que dependem de mais gente, não existem sozinhas. Elas precisam se ligar a alguém e fazer mover alguma coisa, criar alguma consequência. Já a engenharia ficou, na minha opinião, estática. O engenheiro ficou poderoso, virou um filho importante ao se formar para o pai e para a mãe, mas, na verdade, do ponto de vista da mudança do país, você enfiava conhecimentos em um ser humano e depois limitava ele a fazer um prédio. Não desfazendo de fazer um prédio, mas fazer um prédio perto do que um engenheiro pode fazer. Que você acha que é muito mais abrangente? Muito mais abrangente. Você se formou quando, Paulo? Já tem muitos anos. Muitos anos. Na escola de engenharia da onde? Do Rio. Do IME? Rio. Do Rio? Da Unirio? Não, da UFRJ. UFRJ. Você estudou lá? Estudou lá tem muitos anos. Muitos anos. Então, na verdade, é o seguinte, você tem Você teve uma perda de papel do engenheiro, porque ele ficou sendo aquele cara que fazia prédios, e ele era importante, e ele sabia fazer conta, essa era a visão, né? Sabia fazer conta, era um cara muito sério, era um sujeito visto depois, dentro da empresa, como um cara irredutível, um empatador de raciocínio e desenvolvimento, porque ele era um cara muito metódico. Metódico. Cartesiano, fechado. Então ele se perdia. Mas, de qualquer maneira, você está na escola de engenharia, sai da escola de engenharia e vai para o turismo, é isso? Não, mas eu quero dizer o seguinte... Mas então, você teve uma opção. Não, foi uma consequência. Você fez um concurso público. Para poder ganhar mais dinheiro. Depois, graças a Deus, eu me desenvolvi com meus próprios meios. Eu fui buscando outros caminhos. Porque a engenharia, ela está em tudo que você imagina. Todas as atividades que você imagina. O engenheiro ambiental. E o engenheiro ambiental criaram uma faculdade de engenharia ambiental. É necessário? Para quê?
O engenheiro é que tinha que se informar. Você acha que numa Não, uma tudo extensão, bem. pós-graduação, viria o engenheiro? Senão, necessariamente, precisava ter uma graduação Claro. de engenharia. Porque aí você manteve a engenharia naquele casulo dela, aí vem uma coisa oxigenada, meio ambiente, planta, flor, bicho, terremoto, retenção de barreiras, uma opção de coisas que impactam o mundo, impactam as pessoas, deixam morrer milhares de pessoas, e o engenheiro vai para o engenheiro ambiental, não vai para o geólogo, que até pode trabalhar com isso, mas o engenheiro tinha que se meter em tudo isso. Mas, ô Paulo, me diga uma coisa, como é que você vai para o meio ambiente nessa história? Você ficou 22 anos na Embratur, na Embratur você saiu da Embratur. Você se aposentou na Embratur? Eu saí da Embratur. Não, antes de me aposentar, eu saí. Eu tive nessa fase de levar para Brasília, eu era uma liderança e eu discordei. Então os caras levar para Brasília. queriam me prejudicar. Aí eu comecei a ser requisitado. Estava em que ministério na época? Ministério de... Que ministério? Indústria Comércio? Era aquele Robertão, aquele do Danda que recebemos. Do Roberto Cardoso Alves. Grande figura. Figura que eu digo curiosa. Né? E era um homem que cuidava do Vale do Paraíba. E aí você sai, você fica no Rio. Aí eu fui para... Nesse período desse desconforto, toda a liderança sofre, né? Hoje, a política de hoje está mostrando isso, que a liderança tem que Você era uma liderança contrária àquela transferência. Você achava que aquela transferência ia acontecer o que aconteceu com a Embratur hoje. Ia desmontar tudo que nós fizemos durante 20 anos. Nós montamos tudo aquilo do zero. A Embratur, quando começou, tinha 24 funcionários. Chegou até 620. Então, quando esses caras entraram, eles foram destruindo a Embratur, destruindo, por vontade própria, interesses pessoais, e não sei mais o quê. E a empresa foi... Isso que eu já previ e que aconteceu. É como se fala na política. Quando se permanecer uma determinada posição política durante muito tempo, vai destruir o Brasil. Ou se permanecer, ou se continuar, se chegar ao poder. Quando você vê que Você acha que é necessário uma mudança, uma renovação? Não, pelo contrário. Eu acho que tem que entrar... Por exemplo, todo mundo fala do regime militar, do período militar. A minha mulher, que é economista, ela fala muito o seguinte. O regime militar tinha um PND. O governo que entrava não fugia do PND, do Plano Nacional de Desenvolvimento. Você seguia uma linha. Você não tem o direito de chegar num país destruir ou no crédito, destruir tudo para começar de novo. Não, isso é verdade. Você sabe que o regime militar, com todas as discussões que a gente tem na questão política, mas na questão da engenharia, o regime militar criou grandes empresas públicas, empresas que valorizou as empresas públicas. Ganhavam, como alguns de hoje em dia, cessanho, porque fugiram da engenharia e passaram a fazer só negócio, e nem sempre negócios foram bons. Mas eu digo o seguinte, eu não sou a favor da rotatividade do poder. Para mim, ela é... Não, até democrático. Né? Agora, se tiver gente boa, pode permanecer quanto tem. Agora, se estiver fazendo mal, tem que sair logo. E segundo, ninguém pode entrar e destruir o que foi feito. É um crime você fazer uma coisa dessa. Você vê o programa da água chegando no Nordeste, foi paralisado. Já estava chegando água em vários lugares, foi paralisado. A transferência do Rio São Francisco. Como é que se o nome? A transferência, eu esqueci o nome agora. Transposição. A transposição do Então, São é o seguinte, Francisco. Que é da época do Pedro II, né? Não. As linhas do Rio de Janeiro, linha verde, linha amarela, linha vermelha. É da época do Lacerda. Orcides, que veio fazer um plano aqui no Brasil. Um engenheiro grego, sabe? Pelo nome parece que ele era grego. Ele fez esse plano, estava lá engavetado, a não sei quantos, aí entrou esse rapaz aí, que foi feito até agora, que é candidato a governador, Eduardo. Ou o Zé da Maia, foi o Zé da Maia. Pegou o plano, foi até o Brizola antes que pegou a linha vermelha. Embora a linha vermelha hoje não fosse mais feita, porque queria uma destruição do ambiente das pessoas brutal. Quem vai para o Galeão chega lá chorando. Que vê aquelas casas destruídas. Não, vai fazer aquele viaduto na Rua Bela e acabar com a Rua Bela. Aquilo é um absurdo, né? Aquilo não entra na cabeça de ninguém. Não, meio ambiente não é. Meio ambiente é paisagem, é bem-estar, é fauna, é flora, é corpo hídrico. Mas não é só os três, não. Bem-estar e paisagem fazem parte do meio ambiente. Então, na verdade, o que aconteceu e que eu Você tem que chegar para frente. Eu me bato muito com essa questão da engenharia, é que amordaçaram a engenharia e como ela envolvia muito dinheiro, o engenheiro passou a ser importante porque o empreiteiro, dono de uma grande empreiteira,
ganhava muito dinheiro com engenheiro, então ele aumentou a quantidade de engenheiros, aí as margens dele começaram a ser muito grandes, porque as negociações também eram muito altas, fora do custo padrão, e o engenheiro, ao invés de se beneficiar, eu acho que toda empresa devia ser um monte de pequenas empresas de engenharia. Você acha que não devia ter essas grandes empresas? Não, deveria ter a grande empresa. Mas ela deveria ter, por exemplo, a minha empresa, eu tenho 2 empresas. Quais empresas você tem, Eu Paulo? tenho a Cipar Engenharia Sustentável, que eu estou começando a fazer casas em Maricá. Maricá. As casas com energia solar, com captação de água, é uma coisa ainda pequena. E a minha empresa Servec Ecologia, que está no mercado há 23 anos, trabalha com gestão ambiental. Eu não sou despachante para obter licença. A minha empresa faz projetos e faz uma empresa operar de acordo com o meio ambiente. Mas você, queira ou não queira, você é um dirigente público. Você passou 22 anos no Estado. Depois eu te encontrei. Como é que você vai depois para a FEMA? Como é que você vai para o meio ambiente? Nesse momento. Você acha que... Nesse momento da minha discordância com a mudança para Brasília, eu tive que sair. Não fui mandado embora porque não podia mandar. Aí eu fui requisitado para trabalhar primeiro como subsecretário de turismo aqui no Rio de Janeiro, com o Márcio Forte, que era secretário. Depois eu fui para a Light, para gerente de projetos ambientais da Light. E depois eu fui para a Light, depois para o FEMA. Para a FEMA. Mas eu só fui para a FEMA porque o André Correia... André Correia. Ele já é deputado até hoje. Já era um deputado ainda, era muito novinho, ele era vereador. Na época era vereador. E daí a gente, apesar da diferença de idade, se aproximou muito, porque ele é brincalhão, começou a contar piada, e eu fui ajudá-lo a expandir o Partido Verde, porque o Cir quis, que Deus o tenha, mas ele era preguiçoso. Então ele falou o seguinte, ele era presidente do estadual e do municipal. Aí falou pro André Correia, que dava mais trabalho, falou: André, eu fico com o municipal, você vai ser presidente do estadual. Aí o André, garoto novo, tinha lá seus 30 e poucos anos, falou: vamos. Aí eu fui. Assumiu esse cargo. Assumiu. Não, e foi. Eu viajei com ele o Brasil, o estado todo. Que vocês fizeram organizando o partido. Do Partido Verde. Aí depois, coincidentemente, no mesmo ano que o André casou, ele foi eleito deputado estadual pela primeira vez. E ele foi convidado para ser secretário de Meio Ambiente, porque o Mink, na época, que também não é um cara muito ligado ao executivo, acho que não quis ser na época do Garotinho, no governo do Garotinho. Ele foi chamado para ser, ele falou: Pizão, vamos comigo. Aí eu fui com ele para lá. Porque o André Correia foi ser secretário de Meio Ambiente. De Meio Ambiente. Então ele foi, de 99, ele foi secretário de Meio Ambiente, casou, foi deputado estadual, e teve uma outra coisa também que eu esqueci agora. Eu esqueci um outro, não. Porque o André se formou na escola, no mestrado da IBAP, da Fundação Getúlio Vargas. E tem um outro negócio que ele fez. Aí fiscal de rendas. E ele ganhou uma. Como é que chama? Uma ação, um fiscal de rendas do Estado, não me lembro o que era. Mas enfim, aí o André foi para a secretaria, aí me falou: Pizão, vamos para lá. Eu falei: vamos. Fui com ele. E eu já tinha uma experiência de meio ambiente na Associação Comercial e também tinha... Você já estava na Associação Comercial nessa época? Já estava atuando. A despeito de estar na Light, eu já estava atuando na Associação Comercial. Como é que foi essa experiência na Light? Boa? Foi boa. Foi muito boa. Era pública ou privada? Era privada, né? Era pública. Pública? Não, era privada, mas com maioria de capital público. Você fez seu trabalho bom lá na Light, cara? Não, fiz não como gostaria de fazer, porque naquela época, esse 1992. Um pouquinho mais para frente, 96, isso não era... Essa questão ambiental não era tão... No Brasil, a lei ambiental, como disse aquele rapaz, que não sei o que é o poder da força, ele usou uma frase aqui para dizer que você altera os comportamentos e melhora os comportamentos, é entendimento, quando tem uma força agindo por trás para evitar o desvio de comportamento. A dor leva ele tem a compreensão. A compreensão, E eu acho que a lei de crimes ambientais, ela foi muito importante. Ela saiu em 98 e ela mudou a visão do meio ambiente, que era uma coisa meio assim, perfunctória, um negócio assim. Não, meio ambiente pode... Todo mundo fazia meio ambiente. Eu, quando trabalhava com turismo, todo filho de prefeito que não queria nada, o prefeito botava para ser secretário de turismo. Aí a mesma coisa começou a acontecer com o meio ambiente. Caiu na moda, todo mundo, as garotinhas adoravam meio ambiente, os rapazinhos também adoravam meio ambiente, tudo que era bicho. Aí todo mundo, quando começou a lei de crimes ambientais, aí viu que é para valer.
começou a punir. É o que foi a partir da Constituição também, né? Também, a Constituição fez um capítulo Em de meio 88, ambiente no que vem artigo- sendo derrubado. Artigo 223. É. Mas aí depois, quando chegou em 98, saiu a lei 9.605. Saíram várias, De né? crimes. De crimes ambientais. Aí o O Ministério... pessoal descobriu que é para valer. Era para valer. Aí o Ministério Público viu aquele negócio. O Ministério Público, por sua vez, só ele tinha o direito de fazer taques. Termo de ajustamento de conduta é quando você pega alguém que está errado e conserta o cara e o cara se compromete a se consertar. Na lei de ação civil pública. Só que o Ministério Público, só ele podia fazer isso. Aí veio a lei de crimes ambientais e criou o TAC para os órgãos ambientais. Aí criou uma certa ciumeira, na minha opinião pessoal, do Ministério Público e os e órgãos os órgãos ambientais. ambientais. Falou, pô, esses caras estão fazendo o que só eu É porque podia fazer. achava que TAC era um direito só jurídico. Não era, não achava, não. Era. Quando veio a lei de crimes ambientais, criou-se a possibilidade de outra entidade fazer também. E aí isso Criou um certo clima. esse conflito acabou sendo positivo, embora tenha muitas pessoas do Ministério Público que se exacerbam na sua rigidez, até às vezes eu acho desqualificação. Mas aquilo acabou criando um motor que foi apertando, e isso de fato ajudou muito a evolução da qualidade e também os órgãos ambientais. Os órgãos ambientais tinham uma fama muito ruim de desacertos que eram cometidos. Quando isso começou a virar crime, começou a ter punição, o pessoal já começou, por Tanto exemplo, punição, tanto para o profissional, tanto para o funcionário público quanto para o empresário. empresário. A minha empresa, que é uma empresa de gestão ambiental, se eu falhar, são 3 mais 3 anos de cadeia. A lei de crimes ambientais, ela diz que a responsabilidade é solidária. Eu costumo dizer, vai do peão ao patrão. Então ela pega o cara que está em cima do trator e pega o diretor da empresa que está lá na Faria Lima. Então isso mudou muito a questão ambiental. E somado a isso, veio também a preparação técnica. As pessoas começaram a se preparar. Melhorar. Eu sou um cara que faço o curso, todo curso que dá para fazer eu faço. Como eu não sou biólogo, não sou geólogo, tenho curso sobre geologia ligado a mim, eu faço. Porque a minha empresa também trabalha com Mas aí, investigação. Não me diga uma coisa, você vai para ser vice-presidente da FEAMA. O que foi? Você tem uma oportunidade boa? Você já tinha tido na Light uma direção sobre meio ambiente. E aí, quando você chega lá, que aí é serviço público, você volta para ser o servidor público da Embratu. Com uma interferência muito maior da área política. Ah, Aqui no Estado, disparado. Na Embratu não tinha essa interferência de deputado. Ah, não? Não. Era mínima, porque tudo estava em Brasília. Aqui não, aqui a interferência é muito grande. Mas nunca atrapalharam meu trabalho. Nunca o governador pediu nada que não fosse factível com o governador Garotinho. Eu lembro que teve um... Eu não conheço pessoalmente, eu fui lá por causa do André, o André que eu conhecia. Eu me lembro que tinha um condomínio lá em Nova Septiva. E eram 4.000 casas. É que ele fez lá, né? Mas só por causa de um problema de vegetação, teve que baixar para 2.400. Quando eu falei pro André, André, tu vai ter que dizer isso pro governador. Ele falou, o governador não falou nada. Entubou aquelas 1.600 casas a menos, são 1.600 votos, vezes 4, 640, vezes 10 de família, são 10.000 votos. E o cara teve que abrir mão e nesse ponto nunca tive interferência. Mas voltando para a questão ambiental. Só que quando eu fui... Você foi ser vice-presidente. Quando eu entrei para lá, aí eu vi que tinha 3.000 processos parados. Aí eu lancei um negócio chamado Acordo Técnico Operacional. O que era? Nós pegávamos o sindicato dos ceramistas, que tinham 600 ações pendentes, fazíamos... Quanto é que vai custar botar 10 técnicos para trabalhar aqui, coordenado por um cara do INEA? Mas você pegava Aí o pessoal todo rachava aquela grana. Indicava os técnicos para poder... Não indicava, ele pagava. Nós indicávamos técnicos. E pegava um cara da FEMA, que virou coordenador. Ficava coordenador daquele grupo. Porque ele tinha o número lá o número de registro público. É o funcionário público. Aí a gente, com isso, empurrou vários setores. Tanto é que até hoje a Firjan faz isso. Está fazendo um outro acordo agora para ajudar o INEA a se modernizar, a se aparelhar. Então essa foi uma medida muito boa que a gente adotou. Depois a gente abriu muito o diálogo com o empresariado. Como eu já era da associação, o André colocou muito para cima de mim essa relação com o empresariado. Mas não uma relação danosa, desonesta. Uma relação para o cara poder falar. Eu me lembro que
por causa disso, o diretor da Light, a Light não, a SEG estava na mão dos espanhóis, se não me engano, acho que é espanhol. E eles, um dia chegou um conhecido meu, que é um empresário que estava dentro da SEG, falou: Pizão, não está dando, nós estamos com as nossas linhas todas paralisadas. Imagina. Por quê? É porque o técnico da área de risco do INEA está exigindo encapsulamento de toda a tubulação existente para passagem de gás. Toda, não era alguma. Não era uma passagem de nível com uma placa de concreto em cima para não quebrar o cano. Era toda a tubulação. Aí o que eu fiz? Fiz uma reunião, chamei todo mundo, umas 20 pessoas. Reunião, falei: meus amigos, o que vocês acham da seguinte situação? Eu estou com casas sem gás porque não consegue licenciamento aqui no INEA. E a exigência é o encapsulamento. Você era o vice-presidente. Era. Mas aí eram coisas que... A Isaura era presidente. Mas apesar de eu ser o vice, alguns temas mais complexos, assim, o André pedia que eu tocasse para ele levar. Ainda mais essa relação com o empresário, você era aí eu falei, o cara mais indicado. O que vocês querem que a gente faça? A gente continua com essas redistribuição paralisadas, as casas sem gás, ou a gente analisa com profundidade essa história de você cobrir de concreto toda a tubulação do estado do Rio de Janeiro. Eu faço uma pergunta: se tiver um vazamento, como é que você vai saber do vazamento? Você vai meter uma bretadeira em cima do cano para depois explodir? Aí o pessoal começou a perceber que era absurdo e mudou-se esse conceito. Você acha, para fazer uma pergunta, você não esquece isso. Você acha que essa área ambiental tem muito ativismo? Tem um ativismo exacerbado? Não. Vocês acham que os ativistas atropelam o samba porque, às vezes com razão, mas criam um certo grau de importância exagerada? A minha empresa é a gestora de um empreendimento que foi licenciado em 2006, a licença prévia em 2009, a licença de instalação em 2012, iniciou a atividade em 2013. Uma área de 4 milhões de metros quadrados que vai ser ocupada somente em 16%. E está ao lado de outra área que já de muito tempo, que a ocupação é 70%. É um empreendimento que tem todas as calçadas de grama, todo o piso intertravado. Só vai ocupar 16%, vai gerar 10 mil empregos em Cabo Frio. Está parado até hoje, durante 20 anos. Porque ganhou uma ação na justiça, ganhou a primeira, ganhou a segunda, agora os mesmos ativistas entraram com a terceira. Mas é isso que eu estou te falando. O ativismo, às vezes, não é exagerado? É, claro que é. E, às vezes, obedece a outros interesses também, infelizmente. Não, mas eu acho que é um pouco pior. Eu acho que, às vezes, tem os interesses políticos partidários, tem os interesses pessoais financeiros, eu acho que não, mas tem os interesses pessoais de criar um clima de uma situação complexa, né? Eu estava conversando hoje com um meteorologista e ele estava me falando do poder que a informação tem naquele grau de informação. Quer dizer, quando você faz uma informação de um determinado evento que vai acontecer, é necessário que você tenha um certo grau de técnico de explicação para dizer que aquele evento ele pode ser um evento muito grande, muito pequeno, muito médio, muito baixo e pode perder a sua violência no caso. E isso, às vezes, você fazendo na televisão, você fazendo uma propaganda, às vezes, mais exagerada, você pode levar a população, não é isso? Causa mais. Então você vê um empreendimento. Você tem lá um empreendimento que só ocupava 16% do terreno e até hoje está parado há 20 e tantos anos. Bom, e esse empreendimento ia ter um clube médio. Ficaria lá com os 300 mil metros, mas só ocupava de edificação 60 mil metros. Bom, aí conseguiram barrar o empreendimento. Esse empreendimento, o que o Clube Med fez foi fazer lá em Mogi das Cruzes, do lado de um lago. Então nós já tínhamos um Med aqui no Rio, em Mangaratiba, teríamos o segundo Med. E não foi feito em Mangaratiba. Foi feito em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Quer dizer, o que essas pessoas... E o terreno está lá abandonado até hoje. Abandonado não, mas o empresário está gastando dinheiro. Não, fala abandonado porque até hoje não conseguiu implantar. Todas as prefeituras querem, está aprovado na prefeitura, está licenciado pelo INEA. O INEA parte na ação a favor do empreendimento e o troço não sai. Foi coisa julgada. Eu nunca vi uma coisa julgada. Você sabe que eu sou contra engenheiro ser ativista, sabia? Engenheiro não pode ser ativista porque engenheiro é o cara
tem que pensar as coisas. Então ele tem que pensar, se aquilo é um problema sério, ele tem que a gente E não chama tem de- coisa pior na minha vida do que eu participar de alguma coisa, alguma pessoa que diz não. Não. Você fala assim, não, eu acho que não vai poder. Mas não acho, não, eu acho. Só aquela atitude negativa bloqueia, vai. bloqueia a energia positiva. Então, o que mais acontece? Então, você tem empresários lá na região, na época que estava. Nós fizemos estudos de todo tipo, não tem nenhum estudo aprofundado como nós fizemos. E agora você teve uma empresa que fez um trabalho para a INEA, é um empreendimento dentro de uma unidade de conservação, ou seja, restritivamente planejado. E ele era um empreendimento que em 2000 ia ter 70% de taxa de ocupação. Aí sobreveio a APA do Pau-Brasil. Quando sobreveio a APA do Pau-Brasil, nós tivemos que mudar o projeto. Nós não, os empresários da época, eu só entrei em 2007 no projeto. Aí o que ia ser uma ocupação de 70% passou a ser uma ocupação de 16%. Então já foi penalizado ali com a implantação da APA do Pau-Brasil. Aí o empreendimento saiu, agora estão querendo rever o planejamento e dizer que não pode fazer nada ali naquele lugar. E tem mais ação judicial. Eu, se fosse empresário, é que eu sou um cara de luta. E eu estou nesse projeto, para mim é mais um projeto de vida. Estou dando um exemplo, são pessoas que emitem opiniões. Não, porque aquele é um campo de dunas. Aí nós fizemos um trabalho com estudiosos da... Mas é isso. Já que é um campo de duna, vamos provar que não é. É. Eu acho que a engenharia serve para isso, Tá. não é isso? Aí eles trabalharam durante um ano, nós instalou-se instrumentos de captação de sedimento na frente da praia para mostrar que não estava havendo depósito de água de areia do mar aqui, porque já tem um cordão arenoso de 4 metros na frente, a areia não passa, só a movimentação interna das dunas. Ninguém fez estudo igual. Na segunda ação, para dar um exemplo de como é que isso acontece, eles estavam dizendo que era um campo de duna, aí a juíza foi lá no local, foi todo mundo para lá, os assessores dela, foi o INEA. Aí ela estava sentada, assim, encostada num carro, e tinha um rapaz que é geólogo, que atuava assim, muito atuante. Aí ele chegou e falou assim, não, porque a duna. Aí a mulher perguntou assim, doutor fulano de tal, o senhor, o que é uma duna? Não, uma duna é todo o acúmulo de sedimento arenoso. Ela falou, Aí ela virou pro lado, tinha assim um monte de terra, de areia, uns 60 centímetros. Aquilo é uma duna. Aí o cara falou, sim. Aí ela virou para a assessora dela, vamos embora. E deu favorável a nós. Que viu que o cara estava dizendo era um absurdo. Né? Eu mesmo fui lá um dia, tem coisa esse ano. Aí eu peguei o que eles chamam de duna, cavei 17 centímetros. É chão. É terra. Não tinha nada. Por quê? Só movimenta de um lado para o outro com o vento. Eu fico por isso que eu estava te falando, porque a discussão política, que eu acho, é que necessariamente, eu sou da época do empresariado português. Eu chegava numa empresa, falava assim, seu Manuel, normalmente é o seu Manuel. Seu Manuel, o senhor vai ter que ter essas regras ambientais. Aí eles falavam para mim assim, seu Marco Antônio, eu estou aqui há muitos anos fazendo isso, eu já criei meus filhos, e o senhor acha que eu vou agora mudar meu processo industrial porque o senhor quer? Eu falei, olha, senhor Manuel, o senhor muda o processo industrial, então o senhor vai cobrar o ônus do seu potencial poluidor da sua empresa. Tinha um alemão, que eu não me lembro há muitos anos, na Rendas Arpes, lá em Friburgo, acabaram, era o Dr. Richard Ring. Ele é um alemão, uns 2 metros de altura. Eu chegava lá e falava assim... Ainda existe. Me disseram agora, apesar que tivesse acabado, agora não é mais renda, agora é ARP. ARP não sei o quê, porque era do grupo ARP, né? Aí ele fala para mim assim, Marco Antônio, tem que fazer o quê? Eu falo, senhor Richard, eu tenho que fazer isso. Tem lei me obrigando a fazer isso? Ele falou, tem, senhor Manuel. Então eu vou fazer. Então, acontece o seguinte, eu acho que a engenharia é feita para você reduzir os impactos. Se o cara tem um empreendimento de 70 mil metros quadrados, 70% do terreno, você pode reduzir para 35, 40 e negociar com o empresário a instalação daquele empreendimento que vai de alguma maneira, vai criar uma velocidade muito grande para aqueles bairros. Haja visto, eu não vou querer, haja visto os shoppings, o shopping Nova América, o shopping, o outro lá, o nosso shopping, e o shopping Bangu, o shopping da Penha, que eram fábricas abandonadas, e como
a introdução desse shopping mudou muito a perspectiva daquele local. O local dá uma mudança Sem dúvida. na área urbana. Então, eu acho que o ativismo, às vezes, atrapalha um pouco. É isso que você está falando. Não, porque o problema é o seguinte, que as pessoas... É até louvável, mas as pessoas se apaixonam e não se instruem. É igual um casamento. Você vai casar... Antigamente era muito comum isso, até porque você não tinha relação sexual antes do casamento. Aberta. Então, não tinha. Pelo menos não era tão comum. É. Então você às vezes casava por tesão. É. Né? Aí depois que você casava, quer dizer, você Casava com muito tesão, porque eu não podia ter relação. não tinha relação. Aí então, obrigado. Aí, então você não se informava sobre o casamento em si. Por isso que o casamento depois era Depois, uma merda. era uma merda, ficar todo mundo pedindo divórcio, separação, os filhos sofrendo. Então, a mesma coisa, as pessoas que são apaixonadas pelo meio ambiente, que é moda. Moda hoje em dia, mulher ser Flamengo, ou ser Flamengo, porque virou moda. De uns 8 anos pra cá, mulher não dava muito pitaco no futebol. De 8 Agora anos pra cá, até na televisão. virou moda. Porque é coisa de... Aliás, aquela mulher que irradia, vai me desculpar, boazinha, mas é péssimo. Mas você é uma manifestação de emoção, mas que não tem nenhum preparo. Então o cara se joga dentro de uma associação, seja lá qual for, e começa a fazer manifestações, cria povo, cria falação, o deputado se preocupa com aquilo, para o empreendimento. Só que a pessoa que está ali dentro não sabe nada, não tem ideia do mal que está causando. Eu me lembro que nesse projeto mesmo, uma senhora lá que também é líder ativista, negócio de índios e tal, ela se meteu uma das contra o projeto, o pai dela falou assim, você tá maluca, você tá querendo tirar emprego da gente? O pai falou para ela, por favor, para com essa situação. Ela não parou, infelizmente. Mas as pessoas... Então é um ativismo sem informação. Às vezes é exagerado. Né? Nada sem informação. Sem informação. Nada sem E informação. às vezes é por ignorância também. É ignorância que eu tô falando. Ignorância. Para mim, 80% é ignorância. Mesmo aquele arrobo da juventude, ou arrobo, mesmo até do interesse, se você tem um interesse pecuniário em alguma coisa, pô, eu vou ganhar essa grana, mas peraí, mas deixa eu fazer de um jeito que eu ganho dinheiro, o outro ganhe também, e o objetivo do político seja atendido. É assim que as pessoas devem funcionar. Não, eu quero dinheiro a qualquer custo. Ou eu não quero essa decisão política. Aí foi criado, eu me lembro na minha época, foi criado o Estudo de Impacto Ambiental até para resolver isso, que tinha muito problema. Lei 1356. Muito problema, e criaram o Estudo de Impacto Ambiental para poder reduzir os impactos que aquela obra ia fazer, para ela poder ter viabilidade de sair. Mas aí é o que eu digo, mas os engenheiros, aí é que eu volto para o engenheiro. É isso, a questão O a gente engenheiro perde o foco. perdeu o papel. Preponderante. Perdeu não, ele não exerceu o papel dele nessa discussão. Porque o cara vê falar... Transferiu para outras pessoas. Ele ficou de fora, entrou o biólogo. O biólogo, por natureza, na sua essência, ele é muito mais lúdico do que o engenheiro. O engenheiro é Então, mais se eu pudesse, cartesiano, né? se eu pudesse casar um engenheiro com um biólogo... Dava um profissional perfeito. Dava um profissional perfeito no meio ambiente. Para os dois terem metade de cada um do cérebro. Não, aí o engenheiro se afastou. Porque ele continuou a olhar o prédio. Aí eu fico pensando. Antigamente, os portugueses na Barra fizeram muitos prédios. Diziam que as estruturas que eles faziam eram para prédios de 15 andares. Era um prédio de 3 andares, aquele prédio básico. Será que algum engenheiro que teve que assinar a planta... Senhor Manuel, o senhor está... Falo com orgulho. Exagerado aí desse... O senhor está gastando dinheiro à toa. Que não precisava dessa estrutura toda. Você vai olhar uma viga, você vai olhar uma estrutura de um prédio daquele de 3 andares, é uma coisa descomunal. O cara não poderia gastar. Então o engenheiro... E depois começou a ficar mais fácil, na minha opinião, a vida do engenheiro da construção civil, que predomina sobre os demais engenheiros. Esses outros engenheiros são jogados dentro de uma indústria, onde ele tem que produzir e tem o olho do dono para aquilo que ele decide, para aquilo que ele aceita, para aquilo que ele não aceita. E agora, no caso com o meio ambiente, que vem para cima com uma pressão grande da lei, mas o grande empresário, o dono da CSA, ele não pode fugir. Dane-se o INEA, dane-se o IBAMA, não pode. Tem que conviver. Aí o engenheiro dele já é obrigado a pensar 2 vezes. Também o engenheiro era... O engenheiro tinha um poder meio absoluto e a palavra dele é sempre a última. Aí o engenheiro da cidade. Você vê a Gabriela Cravo Canela, parece um engenheiro que chegou de barco. Foi para resolver o problema do canal do no canal do Jorge Amado. Pegou a mulher do outro. E acabou. Mas acabou resolvendo aquele negócio. Acabou resolvendo. Mas ele primeiro pegou a mulher do cara que tá lá. Deixa eu te falar uma coisa, Paulo. Assim,
Mas eu acho também que você tem razão. Essa engenharia, que acho que essa é uma engenharia que abriu mão da sua Papel de gestor. parcela de gestor e de protagonista para ficar coadjuvante de uma decisão. De cálculo de uma decisão. Mas eu acho que, de alguma maneira ou de outra, no tempo e no espaço, essa coisa ia acabar acontecendo. Até porque os empresários, da minha época, até os anos 90, mudou muito. Hoje os empresários são muito mais qualificados. Claro. Eles entendem muito mais de meio ambiente do que propriamente, às vezes, o fiscal que vai lá, o engenheiro que vai lá. E exige do engenheiro que ele falar. seja mais voltado para a gestão do que propriamente para a conta, para o cálculo, né? Para a qualidade do produto. Também é importante hoje em dia. Então ele exige muito mais coisa. A variedade de produtos que você tem para fazer um prédio hoje em dia, para tornar mais fresco, mais seguro, mais rápido a construção, tudo isso. Então o engenheiro hoje em dia ele pensa Tem qualidade de vida dentro do prédio. Do prédio. Então, na verdade, é o seguinte, quando eu falo do engenheiro da conta, do cálculo, eu não estou querendo condenar nenhum engenheiro. Até claro. O pai da minha ex-mulher teve uma construtora há muitos anos, um homem seríssimo, um homem que a empresa quebrou, ele vendeu tudo que ele tinha. Para cobrir os gastos. E nunca, só parou, morava num apartamento de cobertura de não sei 400 metros quadrados, acabou no 2 quartos na Barra, naquela época a Barra, mas pagou todos os empregados dele. E assim, muitos engenheiros já viveu fazendo seus projetos, suas engenharias, que sofrem consequências até de decisões do governo que quebram as empresas. Mas eu acho que o problema do engenheiro, quer dizer, do protagonismo do engenheiro é isso. É que ele não deu o nome engenheiro carimbou, parece que carimbou a mente do engenheiro no sentido do desenvolvimento e da expansão da atividade dele. Teve uma época, eu sei que meus ex-cunhados foram formados em engenharia, foram para o mercado financeiro. Muita gente lá na década de 90... Para 2000, todo mundo foi para o mercado financeiro. O Citibank, Banco de Boston, contratava esse pessoal todo. Pegou um cara bom, um engenheiro, um cara bom. O engenheiro tem um nível de formação que quase ninguém tem. É verdade. Né? Muita gente faz outras profissões porque não consegue passar na prova. Né? Então, mas infelizmente, fora essa questão do mercado financeiro, que foi muito evidente na época, esse deslocamento que teve do engenheiro, as outras áreas. Engenheiro ambiental, eu sou totalmente contra a figura do engenheiro ambiental. Não contra o engenheiro ambiental. Se você pegar o currículo da Faculdade de Engenharia Ambiental, não tem nada. Não tem nada, mesmo da Civil. Não, pelo contrário. Eles colocam coisas ali dentro. Que não tem sentido. Né? Porque o que deveria ser um engenheiro ambiental? Um engenheiro com a formação do físico com a visão do movimento. Do que movimento é esse? É o movimento físico, é o movimento da sociedade, é o movimento do meio ambiente, é o movimento da catástrofe. Isso teria que ser. Paulo, você é um cara que veio da Embratur. E essa coisa de turismo e meio ambiente está muito... Legal. Não, o meio ambiente e o turismo estão muito ligados. Porque, na verdade, quando você vende o Rio de Janeiro, você vende por causa da questão ambiental. Claro. Pra caramba, né? Lá. Tem todas as outras coisas. Eu acho que essas coisas precisavam estar mais casadas. Eu não sei se na tua época eram casadas, também era muito lá atrás, não era, mas hoje são mais casados. Essa coisa do turismo no meio ambiente. Eu acho que turismo e meio ambiente, turismo, meio ambiente e engenharia. Isso. Aquele engenheiro que saiu daquele casulo do cálculo, da pedra brita, do cimento, da construção, que já... 2 por 1. Que está sofrendo a pressão do empresário moderno, para ele olhar para outros cantos, esse engenheiro tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com o turismo. Né? Porque você vê o turismo, as dificuldades do turismo, acesso, transporte. Agora mesmo no Corcovado, viu que eles vão fazer uma obra, vai parar, não sei. Eu não sei porque, a obra para mim já devia ter sido feita há muitos anos. Mas não tem no Brasil. Então você não faz. Setor ferroviário. Isso é trabalho para milhares de engenheiros durante... A Serra das Araras, aquilo foi o horror o tempo todo. Então, agora mesmo, eu vim de lá, eu fui visitar, fui a Valença para um almoço, depois eu fui para Lambari visitar minha irmã com a minha mulher. Aí na volta eu falei, que bom, a serra acabou aquele... Não, mas a subida continua. É de 12h30 às 3h da tarde.
Se você chegar lá meio-dia, A 40... Disca Obra eu não tive ainda, mas a Disca Obra faraônica de engenharia. Obra Né? é fantástica, obra é fantástica. Já tem alguma parte que você andou nova? Não, quando você desce, quando você sobe, eu nem percebi, eu não sei por onde eu passei, sinceramente, porque é um trajeto já meio diferente. Quando você sobe, eu não percebi, eu falei, de repente eu cheguei naquela entrada de Barra do Piraí, quando você acaba a serra, tem ali a polícia E tinha a polícia rodoviária. É. Ali. Tinha um restaurante à Eu direita. falei pra minha mulher, ué, Foi tão rápido. a gente não subiu a serra, então é um caminho, Que é um caminho linear. muito, muito... Aquelas curvas foram Agora, eliminadas. é igual aquela obra que o Maluf fez lá aí. Mas você sabe que aquela obra, Guarujá. tanto aquela quanto a de Petrópolis, também ficou parada há muitos anos por causa da questão ambiental. Eu acho que tinha que ter. Agora, o que isso vai resolver de vidas? Porque eu frequentei aquela descida horrorosa que tinha na Serra das Araras, que praticamente matou muita gente. E a gente, quando via um caminhão, a gente ficava com medo danado. Que o caminhão perdesse o freio, que o freio, aquele cheiro de lona, que ele ia queimando ali. Nossa. A Light nós fizemos uma reunião lá nas dependências da Light, lá em São Joaquim, né? Naquele lugar que tem a represa, né? Tem uma casa da Light maravilhosa, linda. E nós fizemos uma reunião lá. Na época até o Sirquis foi, que eu acho que era secretário de alguma coisa. E você tem uma condição ali de obra de engenharia fantástica, né? Só que as pessoas não conhecem. Todo mundo devia ir a São Joaquim ali Para ver a obra. Para ver a obra de pegar aquela água lá do Paraíba e trazer descer 300 metros. Trazer aquela água cá pro Guandu, vamos combinar os caras de a 1940 porra, e pouco. os caras são... Tem um teleférico que desce 300 metros. Eu nunca fui lá, não. Se você for em São Joaquim, tem um teleférico que dá para umas 10 São Joaquim pessoas. ali na serra, né? Não, São Joaquim é o lugar onde tem a Casa da Light. É na serra. Do lado de cá não, aí já passou. Do lado de cá tá a Barra do Piraí. É a Barra do Piraí. Do lado esquerdinho. Mas um negócio maravilhoso. O trabalho tem de limpeza. Deixa eu te falar uma coisa. Já que a gente não vamos mudar de assunto, eu vou voltar. O meu amigo Paulo Pizão, que eu tenho o maior prazer em estar conversando com você. Obrigado. Os garotos não querem mais ser engenheiro, por quê, Paulo? É porque perdeu, não é moda, porque todo mundo olha o engenheiro como o engenheiro de antigamente. Esse engenheiro que fazia cálculo para fazer prédio. Só que o engenheiro é muito mais do que isso. A mesma coisa de advogado. Antigamente ninguém queria ser advogado. Muita gente não queria ser, só ia. Mas depois, quando começou a ver Ministério Público, promotor, defensor público, a importância que esses caras tinham na sociedade e começou a ganhar mais, todo mundo quer fazer concurso. Também tem essa questão do salário também. Mas o engenheiro hoje em dia, na verdade é o seguinte, a sensação que eu tenho é que o dono da empresa ganha mais dinheiro com outras profissões do que com o engenheiro. Eu acho que o engenheiro é um custo da empresa. Porque você sabe, por exemplo, o garoto, como é que a gente... Eu tenho ídolos, então a gente se forma a partir de exemplos e de ídolos. Por exemplo, quando eu era garoto, eu te contar uma história pessoal aqui, eu queria fazer 18 anos, que eu queria ir ao cinema. Eu naquela época não ia com menos de 18 anos. E eu comecei ao cinema... Eu posso ficar carteiro. Posso ficar carteiro, vai cá. E aí eu fui no primeiro cinema, e aí eu me apaixonei pelo Alain Delon. Eu queria ser o Alain Delon. Eu falei, caramba, mas o Alain Delon... Ele até morreu. Porra, o cara era grande, moreno, cabelo preto, olhos azuis. Eu falei, caramba, esse cão, se fosse... Nasceu virado pro céu. Como é que o cara nasce assim? Quer dizer, eu acho que é isso. Você não acha que também falta exemplos na área de engenharia para a gente podia levar para os garotos essa conversa que nós estamos aqui? Ó, fulano vai ver a obra de São Joaquim, vai ver a obra da Serra de Petrópolis. Hoje em dia, qualquer influencer é ídolo. É ídolo, mas os engenheiros que fazem trabalho de engenheiro e muitos já estão entrando para a gestão, ninguém conhece. Ninguém conhece. Porque o engenheiro sempre foi uma profissão abafada, quieta, no canto, que circunscrita a uma planta, que levava mais notícias, o que era responsabilizado pela queda de um viaduto. Isso era um engenheiro. Mas o engenheiro é uma figura da sociedade que poucos têm igual, porque ele constrói a tua casa, ele constrói o teu caminho de transporte. Teu ônibus. O teu ônibus. O teu carro. O carro. Mas as pessoas não dão...
não divulgam isso. Até pela própria característica do engenheiro, ele próprio se esconde. Você tinha que ter para você ver o próprio CREA, que a gente isso que eu ia estava falar sabendo. contigo. Você tem um conselho que tem um nome importante, arrecada, eu fiquei surpreso, 500 milhões ou 400 milhões, e não cuida disso. Tinha que estar cuidando disso. A preocupação maior... Eu tinha a empresa, a minha empresa teve uma obra de gestão ambiental. O que é a gestão ambiental no caso? Diga. O Hyatt Hotel me chamou e falou, ó, eu tenho aqui, vou fazer meu hotel, eu quero que você acompanhe do começo ao fim o meu hotel. Tá, tudo bem. Só que a empresa, na época, não estava com registro no CREA. Ela estava com registro em outra instituição. A tua empresa. Uma das duas. Só que ela não precisava, porque o trabalho dela não era de engenheiro. Era para verificar se as condicionantes da licença foram cumpridas. Foram cumpridos. Era mais um checklist. Fazer o checklist. Apareceu um garoto lá, fiscal do INEA, do CREA, e nos multou. A minha multa chegou a 10 mil reais. Por sorte. Uma empresazinha pequenininha, 10 mil reais? Por causa disso. Eu falei, rapaz, isso não tem nada a ver com o engenheiro. Está verificando se está lavando o pneu do caminhão depois que sai da obra, se afetou a área de preservação do pneu. Não tem nada a ver com o engenheiro, propriamente dito. O garoto não quis saber. Pimba, largou o áudio de constatação. Eu tive que me valer de um colega da Associação Comercial, que foi, inclusive, secretário de obra do Rio de Janeiro, que eu, infelizmente, me perdoe, estou esquecendo o nome dele, para falar com o Consenza. Tive o Consenza 2 vezes, ele não conseguiu resolver o problema, para depois ser votado. Aí eu fui procurar outros conselheiros para votar, para anular aquela multa. É um negócio absurdo. Então, essa preocupação em multar. O órgão, o conselho devia ser entidade de desenvolvimento da engenharia. Botar um nome assim, para mudar o enfoque. Porque o Conselho Regional de Engenharia... porque você sabe que o Conselho Regional é de 31. Foi criado se eu não me engano, foi criado pelo Getúlio Vargas. E é o mesmo processo político até hoje. Tem a lei do engenheiro, que é de 66, que está querendo se mudar, né? Eu acho que tem mudanças que são obrigatórias. Eu acho que o CREA tem que sair de cartório para ser uma coisa abrangente da discussão política do engenheiro, do empresário e da sociedade. Ele tinha que, inclusive, para arrumar mais contribuintes, abrir o leque da função do engenheiro para trazer para dentro profissionais que hoje talvez não estejam dentro do trabalho do CREA, ou ele estimular as faculdades a fazerem cursos para outras profissões que pudessem ou se equiparar, ou se juntar aos engenheiros, complementar de engenharia, para poder expandir. Agora, tem que impregnar a engenharia da mentalidade da gestão e do desenvolvimento. E botar o engenheiro para falar para a rua. Ele tem que falar. Nós temos que pegar os grandes ídolos da engenharia e mostrar os grandes ídolos que ninguém sabe. Por exemplo, eu, há muitos anos atrás, fui a Guarujá e fui lá, peguei a balsa e tal. Aí depois, um dia, pela Embratur, que a gente viajava muito, eu peguei aqueles viadutos maravilhosos que tem da estrada que vai para Guarujá, né? São Paulo para Guarujá. É um negócio maravilhoso. Você olha aqui, tem... Aquele cravado na rocha, né? Os caras fizeram. Não, mas tem umas que estão penduradas. Penduradas, né? Nos pilares de quase 80 metros. Você olha aqui, meu Deus do céu, como é que o cara fez esse negócio? O trabalho que essa porcaria tem tudo, tem vento. Devia passar. Por causa disso, vou mudar de assunto de novo, os garotos não querem estudar engenharia. Mas eu acho que falta isso. Talvez o sistema Confecreia fosse o indutor de apresentar para eles a grandes obras. Essa obra aqui, vou levar você agora para ver a obra do Guandu, que foi a obra magnífica feita pelo engenheiro Veiga Brito e tal, lembra? Né? Veiga Brito. Então vamos lá ver o Guandu para você sentir como é que é uma obra de engenharia. Vamos ver. Como é que você pega um rio todo sujo, imundo, e faz você beber essa água? É isso. Vamos pegar o professor, agora Carlos Henrique, não sei se você conhece, que é da Ponte Rio Niterói. Professor, outro dia conversei. Ele veio aqui, deu uma aula sobre a Ponte Rio Niterói. Ele disse o seguinte, se a Ponte Rio Niterói fosse pública hoje, tinha caído. Ele fala isso. Eu me lembro que eu vi um filme que a Ponte Rio Niterói, numa ventania, ela balançava. Aquilo dali num colégio, uma criança deve ficar boba. Se vê aquele filme que é de, sei lá, 30 anos atrás. Eu acho que o CREA e o CONFEA, eles deviam se preocupar
Quer dizer, eu não estou querendo não, fazer sabe crítica às pessoas, mas eu acho que a instituição tinha que se voltar para a valorização e para a abertura da cabeça do engenheiro e para a divulgação. Você pega um influencer que faz um monte de besteira, mostra a monte de calcinha, besteira. mostra a bunda, mostra não sei o quê, aí tem 30 milhões de seguidores. Aí você pega um cara que estudou pra caramba, faz uma ponte Rio-Niterói. Quantas pessoas morreram na ponte Rio-Niterói, minha gente? Quantos aqueles tubulões, quantos homens estão ali dentro enterrados? Quantas vidas foram sacrificadas? Que a obra era uma obra de perigo. De perigo. De perigo. E ninguém dá bola para aquilo. Quando você começa a perceber aquilo... Eu vim aqui, trouxe aqui, eu não sei se você conhece o engenheiro Benito. Benito. Qual Benito? Benito da SEDAI. Conheço. Benito Piropo da Rim. Conheço. Ele fiquei aqui 1h30 quase com ele conversando, porque ele começou a dissertar sobre as obras da construção, da coisa da questão do esgoto, da água do Rio de Janeiro. Então eu falei assim, caramba, o pessoal da Zona Sul, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado, não sabe que tem, a grande maioria hoje, não sabe que tem o interceptor, e não sabe que tem um emissário. Porque se não tivesse o interceptor e o emissário, hoje você não poderia ir nessas praias para tomar banho. Nem sabem que o emissário de Ipanema, ele só tem 3 quilômetros e não tem tratamento prévio. É. O emissor da Barra Esse já tem. é tratamento terciário É. e sai a 6 quilômetros. 6 quilômetros maior. E ele pega uma corrente marítima que é mais paralela às praias, então ela não carrega o detrito para cima das Você lembra praias. como é que foi essa discussão para fazer o emissário? É, porque quase teve uma revolução. Né? Mas tinha interesse lá, porque na época queriam duas coisas. Ou queriam manter as estações de tratamento de esgoto, que tinha de Copacabana, dezenas, não, estou falando da Barra, da Barra. Dezenas de empresas que faziam as 30 operações. anos atrasaram, que aquela discussão atrasou 30 anos. Muitas empresas que faziam a operação das estações de tratamento de esgoto e queriam que mantivesse aquilo. Ou outro grupo que estava querendo fazer umas lagoas de decantação, fazer um pinicão. O professor Breno Marconi, que foi defender isso, aquilo atrasou 30 anos. O professor Breno, que é brilhante. Você imagina uma discussão dessa que nós estamos tratando. Atrasou 30 anos o esgoto na Barra. Eu, provavelmente, com muito menos conhecimento que você e do que as pessoas que mexeram, se essa discussão viesse à tona hoje em dia, numa faculdade de engenharia, para mostrar, essa praia está limpa. Tá limpa, bandeira azul. Essa praia está limpa, tá. Sabe por que ela está limpa? Contar a história. Do emissário. As lutas que foram feitas de 30, 40 anos até agora para sair o emissário. Ou a subestação que tem ali na Ayrton Senna foi totalmente depredada, roubaram tudo. Roubaram tudo que tinha ali. Então, você vê o trabalho que a SEDAI tem para poder manter essa é uma obra maravilhosa. É uma obra maravilhosa. Eu me lembro que eu morava em Copacabana, nasci em Copacabana, fui criado lá, depois que eu fui para Jacarepaguá e Barra. Você andava na praia, tinha piche. Era comum você chegar em casa com o teu pé sujo de piche, a tua mãe limpar aquele negócio. Lembra aquelas línguas negras, quando ficava no meio da praia? E a gente, segundo essa ignorância pura. Não, e a gente brincava. Tomava banho, as crianças... Daquela aguinha quente. E a aguinha quente, vamos tomar banho ali. Saía da praia, limpava o pé naquela água. Limpava o pé naquela água, né? Podia tirar areia, né? Você viu bem que a quantidade de pessoas que sofreram, eu fico me empolgando. Se infectaram, porque teve obras de engenheiros. De engenheiro. O próprio o André Correia, logo que ele chegou, tinha um negócio de contaminação da lagoa. Eu falei, então, peraí, vou fazer um tubo em volta da lagoa, todo mundo quiser jogar esgoto, joga nesse tubo. E ele fez. E eu me lembro que eu tive um debate com o Moscatelli na televisão, que o Moscatelli estava dizendo que nós não fizemos uma placa para dizer que tinha um tubo. Eu falei, só joga numa condição dessa, só joga na lagoa quem quiser. A lagoa agora teve essa ventania e não morreu peixe. Não morre peixe há anos. E aquele anel chamava anel de cintura, né, da lagoa, foi uma coisa maravilhosa, boa. Quem fez? Engenheiro. Aí, eu acho que uma coisa que o CREA podia fazer, lançar um concurso público. Quer dizer, quais são as obras, as principais obras que foi feita no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, que afetam a vida de cada um. Que foi feita pela engenharia. A sua vida e a vida do seu avô. Você sabe quantas doenças o trabalho do engenheiro foram evitadas? O trabalho do engenheiro evitou? Você sabe a quantidade de água. Você hoje rega o seu jardim. Joga água fora hoje? Não, então você rega aquela ruinha mirrada. Eu, quando fui morar, eu morei em Jacarepaguá há 20 anos. Ali depois moro na Barra, numa casa ali no Santa Lúcia, já tem 30 anos.
Quando eu fui morar lá, a água era uma merreca. Aí eu Não mandei, tinha água na barra. aí eu mandei, irregularmente, né? Mandei botar uma bomba para sugar água. Aí você sugava e ninguém Dane-se pegava. Dane-se o vizinho. Mas, infelizmente, fui corroído pelo mesmo mal. Não, porque isso mesmo, os próprios empresários são de alta qualidade. Conclusão. Aí ontem eu estava, o caseiro lá da minha casa foi visitar a família na Bahia, entrou um cara novo, que eu, da própria segurança, no horário livre. Aproveitaram ele. No horário livre eu pago a ele rega. dar- Aí eu olhei e falei assim, ô seu Deus Dete, a bomba tá ligada? Eu falei, não, senhor. Mas é um jato d'água fortíssimo. Fortíssimo. Hoje ninguém sabe mais de bomba, que bomba que. A não ser de condomínio que Não, tem. você sabe o negócio do cloro, o cloro da SEDAI. Na FEMA aprendi esse negócio. A SEDAI tinha que fazer o cloro, aí estimulou uma empresa, a Sul-América, sei lá, Sul-Americana, não sei qual é o nome, Pan-Americana, a fazer uma fábrica de cloro. Foi. É. Depois foram descobrir. Aí depois todo mundo foi morar ali perto, os Ali, empregados. Aí depois os empregados Mas disseram, tem o não. Mário Gurgel lá na terra da Anitta. Aí os empregados, não, agora tem que fechar a fábrica, porque eu tô morando aqui do lado da fábrica. Mas, porra, tô morando lá porque você trabalha. Pô, era uma briga danada É. por causa da Pan-Americana. Mas depois disso, claro, chegou o momento Meu que... irmão, que claro. Pan-Americana. Pan-Americana. Depois- Tá chegou- lá a fábrica até É. hoje. Eu não sei quando se faz cloro hoje, até tinha o problema do cloro com mercúrio, que depois, uma célula de mercúrio. Mas eu queria te falar assim, o emissário não, o interceptor, segundo o Benito, segundo o Filardi, né, passa um caminhão dentro, que você passa ali em Copacabana, quando você vai passando Copacabana e ele pega Vai São Conrado do agora. aeroporto, vai quase até Socorrado. Eu me lembro que São Conrado, na época da gente, que a gente trabalhou lá no meio ambiente, São Conrado não ia. Aí a gente quis fazer o interceptor ali uma estação ali em São Conrado, não deu tudo errado. Aí eles trouxeram o tubo. Tudo fora Aí você passa pela praia quando você desce São Conrado. para do Meia Tá cheio de barco pegando peixe, porque por causa do lançamento do emissário. lançamento do emissário. Bom, Mas, não vou, peraí, ainda tenho mais aqui os 8 minutos antes da gente terminar. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha, na associação comercial, qual é a associação comercial tem uma vital importância hoje nessa questão? Tem muito engenheiro na associação, você executa lá o que trabalha na associação, você já está na associação comercial há algum tempo. há 30 anos. O que você executa lá, Paulo? Não, tem várias atividades. Vários conselhos empresariais de infraestrutura, empresarial de transporte. Quem é o presidente é o da- José Vilar. José Vilar. Vale a pena até um dia chamá-lo aqui para Ele é da onde? É de que empresa, hein? Ele trabalhava na área de saúde. Saúde. Mas é um homem de gestão muito competente. É um homem que tem. Eu posso até, se você quiser servir Claro, de convidar interlocução ele. com ele, para ele vir participar aqui do teu podcast. E lá tem um conselho de logística, um conselho de trânsito, que discute todas as questões de tráfego do Brasil. Quer dizer, você imagina, eu estou precisando hoje do engenheiro de tráfego para participar de um EIA-RIMA que eu tenho de um cliente meu. Não encontro. Engenheiro de tráfego é difícil, hein? porque Só se for pegar o pessoal da Sete Rio. Mas não- Mas Sete Rio é funcionário. Claro. Né? Não, mas pode ser, o meu é fora, em Três Rios. Mas o cara que trabalhava comigo foi trabalhar no Ministério Público. Não tem engenheiro de tráfego disponível. Não, para dar uma ideia. Não, você vai falando, tô Para dar uma ideia, entendendo. muito de engenheiro. Tráfego é importante. Tá falando Porra, de engenheiro de estrada, não tem, é de uma dificuldade. Você tem engenheiro de estrada que entende de asfalto. E você vê a prefeitura fazendo obra, às vezes obra de acesso à via principal, e não tem um cara para dizer qual é o local exato que ele tem que fazer, a saída dele, qual é o ângulo que ele tem que ter para poder fazer uma curva com segurança. Eu fui agora a Valença e lá o prefeito, acho até que é parente do irmão do André, fez lá umas rotatórias, mas ele fez só com os grampos. Ó. Ele Não fez uma construiu. obra, não. Botou uns grampos. Mas eu acho que ele fez grande demais a rotatória e fechada demais a curva. Dá, fica tonto, cara. Não, Eu, quando fui a Palmas, eu fico tanto, porque é tanta rotatória que você fica tanto. Não, mas é difícil até de você fazer o trajeto, porque ela é muito fechada, né? E ela tem Uma dificuldade. uma dificuldade, mas não tem engenheiro de tráfego. Tem vários engenheiros que você está precisando aí. E, por exemplo, mercado de embarcações, náutica, Engenheiro naval. engenheiro naval. Não tem. Quantidade de Não tem engenheiro- nem. Acho que eu tenho uma escola da Engenharia Naval que foi reativada. Não sei sei. se é o FRJ. Mas você vê, você tem estaleiros que estão fechados. Agora eu participo muito, que acho que você devia também fazer
valeria a Pessoal pena. do Naval, Engenharia Passou bem Naval, eu a gostaria. Sociedade Brasileira de Engenharia Naval. Que o diretor... Tem associação? Tem. Tem. Vou te pedir para você Me mandar o pede telefone. o Carreteiro, Ronald Carreteiro, ele tem uma história curiosa, porque a família dele é a dona das barcas, antiga barcas. Barcas. Cantareiras. Dos Cantareira. Eram os carreteiros, Os carreteiros. que é o sobrenome. E ele conta a história que no dia, coitado, o avô dele, o bisavô, eu acho que é avô, ele apoiou um candidato para governador do Rio de Janeiro, do estado do Rio de lá, né? E perdeu, ganhou outro. Esse outro, então, mandou no dia seguinte da eleição, mandou tocar fogo nas barcas. E ele estava no colégio, tinha 15 anos, teve que sair correndo da cidade porque iam pegá-lo lá. Então tem histórias de engenharia fantásticas. Mas, por exemplo, hoje em dia está na moda não, está entrando no mercado o desmantelamento, descomissionamento de embarcações ou plataformas. Só dentro da Baía de Guarabara ele tem Só plataforma. 1000. Então é o seguinte, você tem um trabalho enorme que estava sendo feito na Ásia de uma maneira desumana. Você bota um cara de short, sandalinha havaiana, cortando aquilo na mão. Só que não tem, você tem que encarreirar o negócio, tirar do lado. Então, ainda tem soldado. E é um mercado que vai se expandir, engenharia naval, e não tem ninguém. Mas me diga alguma coisa, só para a gente terminar agora, Paulo. É porque eu tenho. Não, deixa eu te falar. A associação comercial está preocupada com essas coisas que acontecem no Rio de Janeiro, tanto do ponto de vista das obras, das coisas, como do ponto de vista da segurança pública. Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco nessa questão da segurança pública, nessa questão de habitação, que eu acho que a habitação, de tornar as favelas bairros populares. Você não acha que a associação comercial deve ser... O Paulo Maluf, me ironiza, o Paulo Maluf fez um negócio... Quase que ele achou petróleo, né? Ele estava procurando lugar errado. Só que ele achou gás, todo mundo disse que era o pum do Maluf. Mas, na verdade, hoje em dia está todo mundo vendendo gás. Vendendo. O gás que o Maluf foi... Estava na fronteira com o Paraná. Quase. Aquele gás ali, ele podia ser usado. Eu acho que ele foi no lugar errado. Se ele conhecesse o pessoal da Petrobras naquela época, tinha botado pressão. Mas ele descobriu o gás. Na época eu me lembro. Mas nós íamos falar sobre o quê? Não, para falar sobre isso. Do Paulo Maluf. Ele fez um projeto para São Paulo, chamado Projeto Vietnã. O nome, não, tem um nome. O que ele fazia? Ele pegava 200 casas, e essas 200 casas, numa favela, ele pagava aluguel durante um ano. E aqui ele fazia não sei quantos prédios de 4, 5 andares. E depois pegava as pessoas e botava. No mesmo lugar que elas estavam. No mesmo que elas estavam. E assim ele foi crescendo. Singapura. Então ele tirava daqui 200 casas, 6 pessoas, 1.200 pessoas, e quando ele colocava nessa área os prédios, ele botava ali 2.000 pessoas, porque estavam em projeções verticais. E assim ele iria. Só que depois a política acabou com o homem. Por exemplo, eu penso o seguinte: se você chegar na Rocinha hoje. Deixa pertinho. Se chegar na Rocinha hoje e pegar toda a parte periférica da Rocinha, na parte térrea, e privatizar aquilo, e dar casa para aqueles moradores. Ali mesmo. E pegar as construtoras. O terreno é teu, Tom. Agora constrói prédios aí de classe média, média baixa. Começa pela periferia. Começa pela frente. Ali em cima do túnel. Em cima do túnel e ao lado direito ali. E depois aí tinha aquele campo, tinha um campo de futebol, que depois virou uma garagem da estação de empresa de ônibus. Então, tem soluções que você dá à pessoa. Você sabe que tem um arquiteto chamado arquiteto Toledo, não sei se você sabe, que fez o plano diretor para a Rocinha em 2006, que até hoje não foi implantado. Na época do Conde. Mas eles... meu amigo, eu tenho vamos embora. Um prazer muito grande. Um prazer enorme. Eu acho que o engenheiro tem que expandir a sua área de atuação, o CREA com fé, pensar nisso. Bota o microfone para poder sair. O CREA com fé, pensar nisso, botar um engenheiro para aparecer, para conhecer as obras do Rio que impactam a vida de toda a família. Levar nas escolas. E mesmo nas universidades que não sejam de engenharia. Para as pessoas passarem, eu vou utilizar um engenheiro que às vezes não está sendo utilizado. Você cria uma obrigatoriedade de fazer uma revisão do prédio periodicamente, mas será que você preparou o engenheiro adequadamente? Será que não está botando um garoto ali que vai só revestir o acabamento do prédio e não está oferecendo, às vezes, um outro serviço em termos de energia, de mais qualidade, de mais qualidade? Essa lei é ótima. Mais intelectual, mais de qualidade. Então eu acho que você tem que qualificar um engenheiro para as questões do dia a dia.
da sociedade. Deixa eu te falar uma coisa, Paulo. Vamos terminar. Eu queria te agradecer. Não, prazer. Foi um papo maravilhoso. Depois você vai assistir, você vai ver que o papo foi interessante. Eu queria agradecer a você. Sei que você Claro. tem um tempo apertado. Vim aqui foi para me prestigiar, para sua Não, consideração e o carinho que Você você é um tem amigo. por mim. Nós não falamos nem no Conselmac, que você participa do Conselmac até hoje, do Conselho de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro. que a reunião Você foi ontem. conhece muito. Aliás, não foi, porque é uma briga lá, Cancelar. não teve quórum de novo. É. Então eu queria te agradecer, Paulo. Vou dizer para você que eu tenho o maior carinho por você. Acho que você é uma daquelas pessoas que pode já ajudar muito a engenharia dentro da associação comercial, Sem dentro dúvida. da discussão. E eu me comprometo, é um prazer, você é um amigo, você é uma pessoa linda, gentil, um quadro profissional qualificado, que todo mundo reconhece na área ambiental, e eu não poderia deixar de fazer o mesmo, porque eu cheguei lá, você já estava lá, e muita coisa eu conheci com você, e dizer que em relação à Sobena, do carreteiro, que seria um papo muito interessante. Vamos trazer ele. Em relação ao Os Josias, engenheiros navais. É. Associação de Navais. na Sociedade Brasileira de Engenharia Naval. Amanhã eu vou te ligar. Sobena. Vou ver. E também em relação à associação comercial, eu acho que seria uma conversa muito interessante com que o Josias tem uma penetração muito grande externa, com o governo, Tem uma visão muito boa. uma visão muito boa. Amigo, Paulo, obrigado. Paulo, eu ia falar agora de um amigo meu. É. Paulo Pizão, prazer imenso. Tá bom. Saúde, boa sorte. Se Deus Continua nessa batida, Se que Deus eu acho que quiser. você é um cara importante na área de engenharia. Tá bom? meu amigo. Obrigado. Obrigado a você.